Fala aí, galera. Tá todo mundo me ouvindo aí? Bota um joinha aí se vocês estiverem ouvindo. Fala, Danilo. Joia. Deixa eu aumentar o som aqui de retorno. Beleza. Só esperar o Danilão entrar aí pra gente começar, galera. Já te convidei aí, Danilo. Basta tu aceitar aqui. Entrei. E Aê, aí, garoto. galera? Fala aí, estamos ao vivo aqui com a lenda viva. Vou pegar uma caneta, Oi, rapidão. Tavares. Tá, quem? Eu? Não, eu não sou lenda viva não, rapaz. A lenda viva aqui é tu, brother. E aí, pessoal, olha só, quem estiver vendo a gravação, quem, né, não tá aqui ao vivo, tá vendo pelo IGTV, né, não esquece de comentar aí também. A gente vai só dar um tempinho aqui para começar, beleza? Já vai dando aqueles Beleza. cliquezinhos aí. E o pessoal que tá vendo gravado, desculpa, porque vocês vão perder o sorteio no final. Eita, Sorry, buddy. Sorry. Ah, e é isso. Precisa de alguma coisa pra gente começar, Danilo, ou não? Já tá pronto aí? tô pronto. Deixa eu só Pronto ativar meu aí? mouse aqui. Joia. Mouse? Tu tá no computador? Não tô no celular, tô com o computador aqui na frente, pra colar. Tá, é uma ideia boa, bro. Já pensou alguém criar aquele conector banana e colocar no mouse pra celular? Ia ser maneiro, hein? Caraca, Já pensou? ia ser da hora. Ia ser da É o hora que mesmo. falta, né, pra fazer uma ediçãozinha de vídeo. Daqui a pouco vai ter o mouse, né? E vai ter o teclado. Eu já vi gente usando o teclado Bluetooth no celular, brother. Pô, que da hora, velho. Achei da Nossa, eu hora. Achei sofro muito. pra fazer ediçãozinha lá no InShot, né, velho? Você vai com o dedinho assim, tentando cortar. É... Nossa, é um saco. Pô, imagina a gente então, que é old school, tem uns dedão todo calejado. Vai fazer Né, o os cortezinho assim na gordão, extremidade, o bicho vai lá e faz assim, né? caga com o vídeo todo. Ia ser muito doido. Fala aí, como é que tá Brasília aí? Fala pra mim. Pô, aqui tá tranquilo. É... Vou voltar agora a retomar as aulas, né? Eu tinha voltado no final do ano, vou retomar agora. E tô Uhum. retomando meus treinos também. Vida louca. Que bom. E Tá vai gravar doidão. bastante ou não? Vai só treinar sozinho mesmo? Pô, isso é uma parada que tá todo mundo me cobrando, vou ter que andar com o celular. Agora eu tô com dois celulares, mas os dois vivem com a memória cheia, né, velho? Aí eu tô tipo, preciso esvaziar esse celular pra começar a gravar. Entendi. Pô, esvazia pelo menos um e deixa um pra gravação, cara. Uma sugestão minha. Pois é. E Então, aí, e no aí? Rio? Aqui no Rio tá funcionando normalmente. Nada muda. Aqui eu tô tentando voltar a pular devagarinho, né? Porque a gente testou positivo aqui em casa no final de Que isso? dezembro. Só que cansaço parece que fica um pouco depois mesmo. Mas estamos tentando aqui. As aulas estão seguindo normais. As duas unidades estão funcionando a todo vapor aí. O número de alunos está o mesmo. Tá bem legal mesmo. Massa. Mas é isso. Mas tá todo Tranquilo? mundo bem aí já, né? Já tá todo mundo bem, graças a Deus. Já tá todo mundo maneiro já. Boa. Pera aí, 2 segundos, deixa eu só pegar esse cara. 2 segundos. Vamos lá. Bora Vamos minhas ver quem é que tá costas que eu aí. tô velho. Vamos ver quem é que tá na Então live bora. aí. Então, bora? Ó, o Então, Baeta vambora. entrou aí. Quem Então, mais vamos entrou lá. aí? Dá um oi aí. Deixa eu ver quem é que tá aí. Deixa eu ver aqui. Aqui tá meio escuro pra mim, pra vocês tá claro? Não sei. Vou aumentar aqui o brilho. Acho que tá todo mundo me vendo bem, né? Beleza. Ah, tá bem. Eu tô Então com a bora. luzinha aqui, eu acho que tá tranquilo. Então vamos lá, Hoje a bora. ideia é falar sobre como se tornar um professor de parkour, né? Qual a melhor forma de você ser um professor de parkour, tanto para quem quer trabalhar com isso, né? Ou para quem já dá aulas, né? Seja informalmente ou de forma profissional, igual a gente.
e quer melhorar, né? Exatamente. Quer achar formas de melhorar o seu serviço, né? A sua capacitação. Ó, o Barreto aí, quer ganhar Exatamente. mais paçocas. Davi, pode crer. Então, vamos lá. Eu queria começar comentando que, cara, aula de parkour é uma coisa muito nova ainda no Brasil, né? Tipo, eu acho que as primeiras academias ali, né? Os primeiros professores surgiram ali em 2009, Uhum. 2010. Então, é tudo muito novo ainda. Tem, o quê? 10 anos, né? 11 anos, no máximo. Então, esse caminho, né? A gente ainda tá meio que descobrindo, né? Agora, há pouco tempo atrás, que a gente tá começando a adentrar mais, né? Nessa jornada de buscar referências lá de fora, de criar nossas próprias referências aqui no Brasil, né? Que a gente passou muito tempo copiando, né? O pessoal lá de fora, o formato deles. E há pouco Uhum. tempo, assim, que a gente já tá começando a andar com as próprias pernas nesse sentido também, né? É, isso é verdade. Eu acho muito É, maneiro isso, cara, o fato da gente estar conseguindo andar com as próprias pernas agora. Só que eu acho que eles lá tiveram que pegar isso de um ambiente desconhecido e agora a gente já conseguiu uma coisa um pouco mais mastigada, né? Então a tendência é que a gente sim. consiga pegar uma coisa ainda complexa para eles, mas conseguir transformar em algo muito tranquilo para a gente, né? Adaptar muito bem, vamos dizer assim. Então eu acho isso muito importante, né? E é engraçado que quando esse conceito, né, de aulas de parkour chegou no Brasil, era totalmente mal visto, né? Era tipo, a gente tinha essa mentalidade da galera de rua, né, parecido com skate, né? Então quando alguém chegava e falava, não, eu vou ensinar para vocês, e a gente ficava meio, não, parkour é coisa de rua, é a cultura, né? É tipo, é livre. Você não pode podar, você não pode tipo colocar o parkour numa caixa aí. Eu até lembro, né, que eu fui uma dessas pessoas que via assim com maus olhos, como assim, velho, ensinar parkour, nada a ver. Lá em, sei lá, 2008, né, nas comunidades do Orkut ainda. E Uhum. com o tempo, assim, nas próprias argumentações ali das pessoas, eu vi que já, a minha opinião já não estava mais fazendo sentido, assim, ó, naquela época mesmo, né? E aí depois Sim. a gente foi participando de workshops, de encontros, e eu fui vendo, cara, o encontro que tem uma oficina, né, que tem, nem que seja um desafio ali, guiado, alguma coisa, tem muito a acrescentar. Então por que que não ter o dia a dia, né, disso aqui? Exatamente. Eu penso que é o seguinte, né? Porque eu entrei depois, né? Você entrou em 2008, você já é velho. Eu entrei novo, entrei em 2011. Então eu já peguei uma reviravolta do parkour já, assim, É, algumas pessoas já estavam começando a realmente pensar em como que eles podem transformar o parkour, né, sem perder muito, mesmo tendo tanta trava, né? Eu vi nos encontros brasileiros, quando tinha aquelas rodinhas, nossa, não se resolvia nada, tipo, era muito louco, assim. Eu falava ideia, mas não fazia nada. Então, o que eu penso é muito simples. É que agora, finalmente, as pessoas estão realmente olhando para o parkour e pensando assim, beleza, a gente precisa fazer com que isso aqui cresça de alguma forma, mas tentando perder o mínimo da essência possível. Então, as aulas Brasil afora estão começando a aparecer mais, as academias foram sendo sim. criadas aos poucos, e aí são vários paradigmas que foram sendo quebrados aos pouquinhos. E isso é muito importante, né? Porque com isso o parkour pode ser uma profissão e não só um esporte, né, para você praticar. Eu acho Sim. que E então a teve isso evolução também. Pode isso falar. isso é uma evolução natural, mas eu ainda penso que demorou muito para acontecer. Isso é um problema das Demais. gerações iniciais. Né? Porque teve essa primeira transição, né, da galera não aceitar as aulas de parkour pra galera começar a aceitar, só que de forma informal. Você não podia trabalhar com isso, você não podia, tipo, ganhar dinheiro em cima disso, ter É, uma academia. Tinha que ser, não, eu vou guiar treinos, eu vou dar aulas de graça. E aí demorou mais uma era até a gente mudar essa mentalidade, né, e falar, não, eu tô dando minha vida aqui, por que que eu não posso me sustentar com isso aqui? A coisa que eu gosto de fazer é o que, né, que eu gosto, quero me profissionalizar, por que que eu tenho que ficar dando aula só de graça? Eu posso fazer um projeto, posso dar um evento pode. gratuito, mas, pô, eu quero ganhar minha vida com isso, é o que eu quero. E então demorou também, né? Demorou pra galera aceitar a aula de parkour e depois que aceitou a aula de parkour, demorou pra galera,
tipo, começar a entender que isso era uma profissão de fato. E se especializar, né? Teve muita gente que até mesmo lá no começo, né, criticava essa questão de fazer educação física, fazer os cursos, né, de capacitação de parkour, e depois ter que correr atrás disso, né? 2, 3 anos depois, falar, pô, não tem mais saída, né? Tipo, o CREF tá em cima, eu quero aprender mais, como é que eu faço para fazer tal curso? Eu não digo Então, nem o CREF, nem a fiscalização, até porque hoje em dia ainda não é regulamentado. Mas eu digo que a necessidade do mercado, porque a gente percebeu, né? Não a gente, né? Na verdade, quando comecei parkour, eu comecei faculdade simultaneamente. Então, para mim, não existiu esse período de tipo arrependimento de alguma coisa. Por mais que quando eu estava ainda no período da faculdade, durante acho que os 2 primeiros anos, ainda tinha muito essa mentalidade de falar assim, caraca, tipo, que educação física o quê, brother? Pô, não precisa, não sei o que é, lá, não sei o que lá. E o nego ficava maltratando em cima de mim, eu ficava assim, brother, eu vou fazer porque eu sei. Eu já sabia na minha cabeça que em algum momento o parkour ia crescer a tal ponto em que é necessário um nível superior para isso. Tipo, algum profissional tem que ficar responsável, de certa forma, por guiar, orientar e ensinar parkour. Do meu ponto de vista, não ia ser um, sei lá, brother, um técnico de alguma coisa. Ia ser um profissional de educação física, vinculado com atividade física, movimento humano, tem tudo a ver, brother. Um dia isso sim, vai virar esporte. Então eu já tinha isso na minha cabeça. Então eu meio que me formei, quando eu me graduei, né, eu entrei em 2011, quando eu me graduei em 2016, né, quando eu realmente colei grau, né, ali, não, 16 não, 2015. 2015 quando eu me graduei, então foi no início do ano de 2016, né, lógico. Então eu já saí da faculdade com contatos para eu conseguir, tipo, entrar no mercado. Porque na faculdade você tem a oportunidade de mostrar o que você faz. Né? Eu não sei, eu acredito que você também tivesse tido essa sim. oportunidade, porque a próprio currículo da faculdade, ela deixa com que você, né, pelo menos na educação física, não sei se se aplica às outras coisas, ele deixa com que você mostre com que você, de onde você veio. Então, pô, quando eu cheguei lá e falei que eu era do parkour, cara, a primeira aula coletiva ali que o pessoal da faculdade teve a oportunidade de dar para os alunos, fui eu que fui escolhido. Falei, não, brother, mostra isso aí pra galera que eu acho que vai ser muito maneiro, muito maneiro. E aí não deu outra, a galera se amarrou, os professores se amarraram, e um dos meus professores na época me deu brecha, porque tinha uma academia, e ele falou, não, monta um projetinho aqui e vem dar aula aqui. E assim começou a jornada das aulas. Então, assim, foi uma oportunidade muito boa. E, cara, pensando no Brasil, né, o jeito que é a profissão regulamentada, não tem muita mais opção, né? Você tem que ter. Pois Virou é. quase uma coisa obrigatória. E até porque, né, se a gente quer, por exemplo, uma pessoa que quer começar a treinar parkour, ela tem a opção de começar a treinar sozinha, igual a gente começou lá atrás, né? Vendo vídeos na internet, lendo coisas no Facebook, nos blogs, etc. Mas, Uhum. cara, você ter a oportunidade de aprender com alguém, né, que já tem uma metodologia ou que pelo menos já passou por uma jornada e pode cortar os erros que você vai passar, você tá ganhando tempo, né, velho? Então, a aula ela faz totalmente sentido, né? Nos tempos de hoje, assim, vendo por esse lado, tipo, você vai economizar tempo, você vai ter mais segurança, né? Você vai se arriscar menos, você vai ter uma direção, né? Que você já sabe para onde você tem que ir, você não precisa ficar horas conversando com outras pessoas, estudando sobre o que é melhor fazer. Não, tipo, o cara, ele já passou por isso, ele já estudou É, isso, ele vai falar, ó, faz isso aqui, vai por aqui. Então, além da economia de tempo, né, tem a segurança, né? Que você evita exatamente. machucados desnecessários. É o filtro, né, cara? O cara que tá ali te ensinando, ele já sabe o que funciona e o que não funciona. Pelo menos na grande maioria das vezes ele já vai saber disso. E ele vai te passar já a parada, vamos dizer, mastigada, porque você tem que fazer um pouquinho de esforço, você tem que mastigar um pouco. Mas ele vai te dar a parada já meio que amassada, vamos dizer assim, né? E aí o Sim, cara tem que remover isso aí. Mas a tendência é essa aí que você falou. Mas eu acredito que aula era uma coisa que todo mundo sabia que tinha que ter. Só que ninguém queria fazer porque tinha medo de ser repreendido, né? Então isso é complicado demais. Naquela época a comunidade era pois muito em é. cima disso. Mas o que eu penso é que, cara, os primeiros caras que começaram a fazer aulas e tudo mais foram, tipo assim, foram os pioneiros que falaram assim, ó, não, vou transformar isso aqui num ganha-pão pra mim. Sabe? E é muito maneiro Pois ver é. isso aí. E
E eu acho que tem, assim, obviamente, né, para quem está assistindo, nada que a gente vai dizer que é lei, né? Tipo, não, eu só vou ser um professor de parkour se eu fizer tudo que o Danilo falar, tudo que o Gustavo vai falar. Não, você pode ser do seu jeito, né? Aqui a gente vai dar algumas direções, né? Algumas opiniões próprias, algumas coisas que a gente viu que funcionaram pra gente, né? E a gente vê funcionando para outras pessoas também, de como começar a ser um professor de parkour, como melhorar, né, sua própria performance como professor, como coach, e até de você, como aluno, né, caso você não queira ser um professor de parkour, mas se você está vendo isso aqui, como você avaliar se o professor é bom ou não. Tipo, seguindo alguns critérios aqui. Claro que, igual a gente falou, nem nada que a gente falar aqui é regra, né? Você vai Sim, sim. tomar isso aqui como um filtro. E a primeira coisa que eu penso é que a gente não tem que escolher o professor de parkour, né? Pelos dois fatores básicos que a gente usa para escolher alguma modalidade, né? Por exemplo, eu quero fazer judô. Então a primeira coisa que eu vou pesquisar aqui é judô na minha cidade, né? Então eu vou pesquisar o lugar mais perto ou o lugar mais barato. E nem sempre esses dois fatores, né, vão te levar aos melhores professores. Pode ser que sim, pode ser que tenha um professor que dê uma aula excelente por um baixo custo, né? E ele, por coincidência, esteja morando do lado da sua casa. Mas você tem que avaliar também o quanto o professor ele conhece daquela modalidade, né? O quanto ele sabe daquela modalidade. Eu talvez eu seja apedrejado aqui pelos professores de educação física, né? Mas isso que você falou, né? De que a faculdade ela te dá espaço para você testar aquilo que você já gosta, aquilo que você já conhece, aquilo que você já sabe. E eu vejo muitos professores, inclusive, né? Tive colegas assim, infelizmente, que foram para a faculdade, né? Fizeram a faculdade ali, não tinham alguma aptidão assim para algum esporte específico, né? Como a maioria tem. Eu gosto de vôlei, quero ser professor de vôlei, eu gosto de parkour, quero ser professor de parkour. Eles simplesmente fizeram a faculdade assim, ou para prestar concurso, ou porque o pai disse que tinha que fazer, etc. E saíram de lá e foram dar aula de alguma coisa, sem nenhum conhecimento assim muito específico sobre alguma modalidade, né? Não quer dizer que ele está errado, ele tem um conhecimento de ensinar, mas eu acho que o primeiro passo seria ele dedicar tempo para aprender aquela modalidade que ele quer ensinar, né? Então, saber o quanto o professor conhece da modalidade é um fator muito importante, assim, né? E não só o quanto ele conhece. Às vezes tem professores, inclusive no parkour mesmo, que, assim, são caras que treinam há 10, 15 anos, mas não sabem ensinar. Não porque ele é um mau professor, mas porque ele também não teve esse preparo, né? De saber ensinar alguma coisa, de treinar a didática, de aprender sobre isso. Uhum. Então, você tem que ver o quanto a pessoa conhece de parkour e o quanto ela sabe transmitir o conhecimento dela, né? Esse eu acho que é o primeiro ponto aqui pra gente começar. Se ele tem uma boa didática, se É, ele se comunica bem, com clareza. O só que você abrindo um acha? parênteses ainda sobre a parte da busca do Google que você colocou, né? Aulas de parkour, primeiro você vai pela localidade, depois você vai pelo preço. Cara, eu acho que quando você quer se comprometer em fazer alguma atividade, independente de qual seja, seja parkour, seja academia, seja qualquer outro crossfit, qualquer coisa. Mas o que eu gosto de perguntar é o seguinte: se você procura no Google e primeiro vai pela localização e não pelo preço, quer dizer que você está disposto a ir longe para ir até lá. Quando você olha a localização primeiro, você geralmente tem uma disposição maior de ir até o local, independente do preço. Assim, o preço não é a principal preocupação. Mas dependendo de onde for, você vai se deslocar. A pessoa que busca pelo preço é a pessoa que... Como é que eu vou explicar? É aquela pessoa que é tipo assim: eu quero fazer, mas também não pode ser um custo, né? E a grande Uhum. verdade é que, cara, bons professores não são baratos. Isso é óbvio. E isso tem que ser é uma regra? Não. Mas na maioria das vezes é. Por quê? Porque quando o cara precifica o preço dele alto, tem que ser justificado por alguma coisa. Uhum. Então, não adianta você querer fazer uma aula de, sei lá, de qualquer coisa, de atividade, você estiver pagando, sei lá, R$19,90 por mês para você fazer essa atividade,
Não estou dizendo que o serviço é ruim, mas estou dizendo que, assim, você vai estar pagando por um serviço de R$19,90. Então, não espere um excelente resposta, um excelente resultado disso, né? Então, assim, é o que eu digo para as pessoas. Eu digo assim, você quer ter resultado? Ótimo, todo mundo quer ter resultado. Todo mundo paga para ter resultado. Só que cada um escolhe o quanto de prioridade é esse resultado. Vou dar um último exemplo falando, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um bondinho do Pão de Açúcar, né? Que é uma pedra famosa, turística e tal. O bondinho custa quase R$100 para subir por pessoa. Só que esse mesmo caminho, você pode dizer, na verdade, são 2 morros, né? Você sai do chão, você vai para o primeiro morro e depois vai para o segundo. O primeiro morro acho que custa 60 e para o último você paga mais 40. Existe uma trilha que é de graça para o primeiro morro. Só que é mais fácil você pagar, né, o bondinho para subir. É menos esforço, né? Pro último, tem 4 diferentes trilhas que chegam no último também. E são de graça. Se você souber escalar, você ainda tem mais uns 20 maneiras de subir ele. Então é mais fácil pagar. Então, assim, é tudo uma questão de escolha e do quanto você está disposto de investir para conseguir aquilo. Então eu penso da seguinte maneira. A escolha do professor, né, como o professor deve se capacitar, acho que a primeira coisa que as pessoas têm que fazer é o seguinte: você tem seu filho ali fazendo aulinha, caiu aí, gravidade, bro. Viva Newton. Como é que eu tava? Aí. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: se você faz academia, se você tem um filho ou uma filha que faz academia ou alguma atividade, a primeira pergunta é quão capacitado é o professor que está ensinando o seu filho, a sua filha, ou está ensinando você mesmo ou algum parente seu. Você sabe se ele é formado? Você sabe se ele não é formado? Então, acho que isso é uma coisa importante que a gente tem que saber mesmo. E só um parênteses que eu quis abrir naquela parte que eu achei muito maneira. Porque eu vejo muito, assim, pai e mãe colocando o filho para fazer judô, jiu-jitsu, sei lá, as atividades de criança, e às vezes o cara nem é formado, o cara não tem capacitação. E aí é um problema. Entendeu? Isso torna um problema, de certa forma. Porque o pai exige uma certa resposta e o cara às vezes não consegue dar. Mas também a pessoa nunca perguntou pra ele. Tipo assim, beleza, você tem crédito bonitinho, tá em dia, você tem curso de, sei lá, de parkour, whatever, entendeu? Então acho que isso tem que ser uma preocupação das pessoas, tá ligado? Eu vou dar um último exemplo aqui. Quando você vai investir no mercado, você vai dar o seu dinheiro para qualquer pessoa ou você vai querer investir com um assessor, um cara que sabe, tipo, tem uma certificação, capacitação para isso? Então, exatamente, alguém que já faz o trampo, né? Exatamente. E o seu corpo é tão... isso que você falou. O seu corpo é tão precioso como o seu dinheiro, porque para você ganhar dinheiro você precisa do seu corpo. Lembrar disso. E pior que isso que você falou, né, da certificação, da capacitação, é o cara, tipo, nem saber exatamente o que ele está ensinando, né? Eu já vi professor, por exemplo, que acabou de se formar, né, foi contratado, assim, de peixada por uma escolinha, né, infantil, e, assim, tipo, a diretora simplesmente perguntou, você tem conhecimento de artes marciais? Porque a gente tá sem professor de artes marciais. Eu fiz judô quando eu era adolescente, eu sou, sei lá, faixa azul. Não, beleza, vem e dá aula aí. Tipo assim, cara, o cara tá formado, tipo, ele tem certificado, mas ele não conhece quase nada de judô, velho. Tipo, ele fez judô há 10 anos atrás. Exatamente. Então, saber, né, o que você está ensinando. Então, tipo, se você tem pretensão de ser um professor de parkour, você já faz aulas, você está começando agora e quer ser um bom professor de parkour, treine bastante parkour, né? Conheça bastante parkour, se aprofunde não só na certificação, mas também no conhecimento da sua habilidade, né? Da modalidade que você quer ensinar. Exatamente. E esse treino constante nosso, né, pelo menos dos professores, se você quer ser um professor, porque é importante você se colocar nessa situação de parkour, tipo, de um break jump, de um salto assustador, de um salto desafiador. Porque são essas situações que você vai colocar seus alunos. Então é importante que você saiba, para que você consiga ter uma sensação, pelo menos, de empatia com seus alunos. Para saber que aquele salto que o teu aluno está morrendo de medo, você vai poder falar para ele assim, falar, cara, eu sei o que você está sentindo, cara. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer salto depois. E aí, é essa sensação que eu acho que acaba ligando muito o emocional do professor com o aluno. Porque quando você passa por coisas similares, você sabe o que ele tá, tipo, cara, eu sei exatamente essa sensação, brother. Não sei explicar, mas eu sei o que é. É aquela prática que você olha e você fala assim, brother, não é possível
não tá tão longe, mas... E aí vem os mases depois. E aí os mases é que a gente se trava a partir do mas. Porque os dois primeiros a gente quer fazer, mas os depois do mas é tipo, but... Aí você vai falando as coisas que te travam. E aí você fala pro teu aluno, cara, eu sei exatamente o que é isso. E aí é muito maneiro isso. O Baeta comentou aqui, né? Normalmente quem vem pelo preço vai embora pelo preço também. E o Natan, né, do Foto em Movimento, comentou aqui. O Danilo falou algo massa. A facul ensina a pesquisar e, consequentemente, ensinar. Mas isso não significa que ele vai sair de lá sendo um bom professor. A experiência na modalidade tem um peso enorme. A galera entrando aí. Muito maneiro. Natan, tu é o próximo na fila da live, viu? Porra, que frase de impacto. Isso também, o Baeta comentou, isso também porque conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecer não é suficiente, eu preciso aplicar. Exatamente. E tem outro fator também, que às vezes o professor, ele se comunica bem, né? Ele tem bons métodos, mas eles não são tão eficazes para aquele aluno, né? Então, você como aluno tem que perceber isso. Se, por exemplo, o professor ele pode ser excelente, mas ele não... O método dele não é eficaz para você, né? Eu já tive vários professores assim na escola mesmo, né? E você como professor tem que ter esse discernimento de entender se aquilo que você está usando está funcionando para a maioria, né? É claro que pode ter um aluno ou outro que não vai se identificar com a forma como você se comunica, com a forma que você passa ali a sua didática, mas você tem que conseguir ter métodos, como é que fala, híbridos, né? Flexíveis, que você consiga atingir tanto perfis diferentes de pessoas, né? Crianças, adultos, pessoas mais velhas, menino, menina, gente mais introvertida, gente mais extrovertida. Então, aquele seu método de ensinar, ele tem que ser aplicável a todo perfil de pessoas. Exatamente. E quando não acontece, não quer dizer que o professor, né, a não sei que você insista no erro, né? Mas quando não acontece, quando você não consegue o resultado esperado, ou quando a molecada não responde de certa forma do jeito que você está ensinando eles, cara, a saída ou você muda algum detalhe do seu método, você muda algum detalhe da sua aula, você tenta mudar seu tom de voz, a progressão dos exercícios, alguma coisa você mexe, mas caso também não venha a funcionar, não é uma coisa ruim. O que pode acontecer, o que é muito comum que eu vejo, pelo menos agora, não no início, né, porque já está numa cabeça de aulas de parkour muito boa. Mas eu penso que existem pessoas com perfis diferentes que às vezes, cara, é mais fácil você criar uma outra turma, com uma outra pegada e você estimular melhor essa pegada nessa turma. Vou dar um exemplo prático. Eu tinha a turma na academia até o final do ano passado. A gente tinha uma turma mista. Então, estava eu e meu estagiário e a gente tinha uma turma mista. Então, tinha aluno lá de 7 anos até 30 anos. E a gente dividia a turma em 2 grupos, dos mais velhos e dos mais novos. Cada um de nós pegava um grupo desse, depois a gente trocava o grupo. Era muito legal o sistema? Era muito legal. A turma ficava cheia, rendia até bastante, né? Tinha exercício que dava para fazer todo mundo junto, desafio final fazer todo mundo junto, era bem legal. Mas a gente chegou a um momento em que, cara, a gente precisa separar essa turma, porque os adultos estão começando a ter uma demanda muito grande, assim, um pouco mais de físico, um pouco mais de técnico, mais elaborado, que a gente não pode evoluir com as crianças, não porque elas não são boas, mas é por uma limitação morfológica, o corpo delas. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho um aluno de 9 anos, acho que 9 ou 10 anos, que ele pula 8 pés e meio dele. Caraca. Isso é uma média absurda. E ele não pula 8 pés e meio no chão, ele pula 8 pés e meio pulando de obstáculo para obstáculo, em altura de 1 metro. E ele pula tranquilamente. Então, assim, uma aula mais... Mesmo que eu coloque os obstáculos longe, ele vai ter uma limitação morfológica. Isso eu não estou dizendo de uma coisa bem discrepância. Então a gente começou com turma Kids agora e uma turma adulta. Brother, a primeira aula do ano, que foi agora terça-feira, terça não, foi quinta-feira, terça-feira a gente fez o modelo de misto ainda, quinta-feira a gente fez a transição. Cara, a aula dos adultos subiu num nível absurdo. Foi 1 hora de porrada, direto, assim, porrada. Circuito, descansava, bebia água, porque tava um calor do cacete, tava dando 38 graus aqui, sensação térmica de quase 40. E tava dando porrada na aula dos adultos. E a galera aguentando e feliz, brother. A máscara nem era transparente, mas dava pra ver o sorriso, brother. Aqui tava saltado. E pras crianças, cara,
foi dinâmica de 1 hora direto, tipo, foi muito maneiro, tipo, rendeu muito melhor as 2 aulas. Então, quando o professor ele for começar aulas de parkour, não fica pensando que você vai ter uma turma. Porque você pode chegar lá e falar, não, é aula de parkour para adulto. Cara, eu tenho certeza que a maior procura não vai ser de adulto. Vai ser de criança e adolescente. É a primeira procura. Então, você já tem que deixar margem para poder expandir o seu horário para frente ou para trás, né? Abrir uma turma antes ou uma turma depois. Então, até mesmo na hora de você ser capaz disso, é bom você ter essa sagacidade de entender que não se pode atacar, né? Mas não se pode só usar um grupo como referência. Tá? O ideal é que você aprenda a lidar também com outros grupos. E aí eu acho que entra um detalhe muito interessante, que eu acho que é uma peculiaridade sua, Danilo, que você, educação física, você se formou como licenciatura. Então você tem uma parte de pedagogia muito melhor do que a minha. Você provavelmente tem uma didática bem melhor do que a minha. Eu sou bacharel. Então a gente viu uma parte mais específica de treinamento e vocês ficaram mais na parte pedagógica e didática. Então, por exemplo, com criança e adolescente, provavelmente sua aula deve ser muito mais cara do que a minha. E eu entendo por que seria muito mais cara. Porque seria um trabalho um pouco mais direcionado e melhor. Entende? E aí eu acho que mete bronca aí, fala um pouquinho aí desse pedagógico. Eu escolhi começar por licenciatura justamente por essa afinidade, né, de ensino, né? Geralmente quando a galera fala, educação física, né, a área da saúde, eu já levanto a mão e falo, não, calma aí, eu sou educação, sou da área da educação. Porque eu tenho muito mais afinidade com ensinar, né, do que com treinamento. Não quer dizer que eu não goste também, ou não faça isso também. Mas a minha preferência é pelo ensino, né, por fazer planejamentos de ensino. E não por performance em si. Embora eu coloque isso, né, em doses pequenas nas aulas. Mas, cara, é exatamente isso que você falou. E outra coisa que eu acho legal de avaliar, né, tanto para quem é aluno poder avaliar o professor, quanto para a gente, né, que é professor, para quem está querendo começar, é observar os resultados, né? Mas antes disso, isso que a gente falou, né, de ter didáticas variadas, né, de formatos diferentes para lidar com perfis diferentes, como é que a gente pode desenvolver isso, né? Cara, treinando, fazendo. Por exemplo, se você, igual você falou, né, não se limita a ter um tipo só de turma. Então, se você está tendo uma turma infantil, faz e você não sabe muito bem como ensinar para adultos, né, ou ao contrário, você tem a turma de adulto, não sabe muito bem como lidar com criança, às vezes você é daqueles caras tipo, eu não gosto de criança, não gosto de lidar com criança. Cara, faz um workshop, entendeu? Tipo, se você não quer ter aquela responsabilidade de ter uma turma, né, diária ali, faz um workshop kids, workshop para terceira idade, workshop para mulheres, sim, workshop, enfim, adaptado para, né, você pode ir lá na nossa faculdade, ver se tem. Geralmente tem a galera que faz fisioterapia, né, faz esses atendimentos, né, para pessoas com alguma adaptação, e você pode criar ali uma turma adaptada para ela também, em conjunto com a turma de fisioterapia, sei lá. Então, fazer esses experimentos, né, e ver, tipo, dar uma palestra para criança, dar uma palestra para adulto, dar uma palestra para pais das crianças, você vai ver que a forma de você se comunicar vai mudar um pouco. Então, tudo isso tem que ser trabalhado testando. E outra forma seria você ir em aula de outras pessoas, né? Não só de parkour, né? Seria interessante você conhecer seus colegas aí de profissão também. Mas, sei lá, fazer um tempo de aula de arte marcial, né? Igual a gente estava falando, fazer um tempo de aula de crossfit, ir na musculação, para você ver como é que os professores lidam, né, com você, como é que eles lidam com os outros alunos, e você ter esse aprendizado por observação também. Eu acho que esse é um ponto 2 aí pra gente colocar. Eu acho que foi a Slackline Floresta que escreveu. Esse peso pode ser tempo de treino, experiência, e experiência é fundamental, criar novos desafios e metas. Provavelmente falando sobre as partes das aulas. Mas é isso mesmo, por tempo de treino, tanto específico, o tempo de treino, exclusivo da atividade que você for desenvolver, seja parkour, seja outra, mas lembra que nem, às vezes, as respostas às perguntas que você está na sua cabeça não necessariamente estão na prática que você pratica. Pode estar na prática de outras coisas. Pode estar em outras coisas. Assim como o Danilo falou agora das artes marciais. Às vezes você tem uma pergunta na sua cabeça, você não sabe como é que lida com uma coisa, não sabe como é que você inculca isso.
mas essa resposta pode estar em outro lugar. E isso você só vai descobrir quando você se permitir abrir um pouco do seu tempo para explorar as outras atividades, né? E eu acho que quando você consegue pegar algo que agrega ao que você está ensinando de maneira direta, isso com certeza vai ter um rendimento financeiro direto. Se você pega uma coisa que vai te ajudar indiretamente, provavelmente isso vai demorar um pouco para te dar um resultado, vamos dizer assim, né, expressivo, mas ele pode te ajudar a um relacionamento com o cliente, uma fidelização com o aluno também, né, que é muito importante, e um relacionamento também mais interessante, né? Eu me lembro de uma época, era muito tempo atrás, né, que artes marciais era assim, cara, eu tô fazendo aula de Kung Fu. Aí, naquela época, Kung Fu era só postura, né, era fazer os bagulhos Shaolin, maneiro. Vou fazer aula de Krav Maga. Cara, a galera falava que era só porrada, tu ia pra tomar porrada na aula de Krav Maga. Só que você vai numa aula de luta e você não vê esse clima de porrada, de luta. Por mais que a prática ali da trocação seja a própria luta, né? Mas você vê que o treinador, o professor, os alunos, eles ficam se divertindo, contando piada. É como se fosse, tipo assim, é quase uma aula lúdica, né? Se não fosse a luta em si, né? A trocação. Mas você vê que o relacionamento que o professor cria com os alunos, pelo menos com os professores mais experientes, né? Que eu tive contato. Eles focam muito no relacionamento com o cliente. Eles sabem que, às vezes, o cara não está nem ali para aprender a lutar ou nem para usar a luta. Mas ele está ali com outro fim, para criar relacionamento. E isso é maneiro. Isso eu vi muito mais na luta do que, por exemplo, numa aula de, sei lá, de esporte coletivo, que teoricamente deveria estimular mais a socialização. E aí eu vejo isso num outro extremo. Esse é muito interessante, né? O esporte coletivo ele pode ser assim, né? Ele é necessário ser feito em conjunto, mas às vezes o esporte individual ele estimula você a ter um contato social mais forte. Então o relacionamento também é mais forte, né? Isso. Aí seguindo aqui o Gabriel Araújo, o Gabriel é daqui do Rio, ele falou: tem que saber adaptar a sua metodologia, mas é isso que você falou, ainda pode haver alunos que não se enquadram com esses métodos. Cara, cada corpo é um corpo. Princípio do treinamento esportivo, individualidade biológica, que funciona com um, exatamente, pode não funcionar com o outro, tá? É bem provável... Pode falar. Eu faço uma parada, né? Eu vejo que outros professores têm um pouco de dificuldade de fazer isso, né? E eu entendo, né? Por conta do mercado em si. Mas eu sempre fui totalmente aberto, assim, né? De deixar o aluno livre, né? Eu ensino ele a treinar, não só aprender o movimento, mas eu ensino ele a treinar para ele conseguir treinar sozinho. E sempre que o aluno está se desenvolvendo, né? Eu recomendo que ele vá na aula do Baeta, na aula do Jedi, recomendo que ele vá na aula da Poli, na aula do Felipe, quando ele estava aqui, né? Eu recomendo que ele vá treinar com outros praticantes, né? Nos treinos livres, porque o parkour ele é uma jornada individual, né? Por mais que ele esteja ali na aula aprendendo, se ele quer mesmo levar aquilo ali para a vida dele, ele vai ter que conhecer outras pessoas, ele vai ter que aprender com outras pessoas. Então, pode ser que ele se identifique com outra pessoa e largue minhas aulas, mas ele sabe que o que eu ensinei para ele vai continuar sempre lá. E uma hora, talvez ele volte para pegar mais algumas coisas. Então, a minha metodologia ela não é perfeita, né? Nem eu acho que ela é perfeita. E por mais que ela funcione para a maioria dos alunos, sempre vai ter alguns que não vão se identificar. Então, para mim, eu prefiro, em vez de ficar tentando forçar algo para ele, eu prefiro que ele continue treinando parkour, que eu continue vendo ele, né, se desenvolver, mas com outro professor que eu sei que vai cuidar bem dele. Interessante isso. Isso é bom porque você... Eu penso isso, que isso é quase o ápice da maestria, Danilo. Você tá de parabéns. Se você botar aquele chapéuzinho de palha, você passar na rua, a galera se ajoelha e pede para beijar seu dedo, tá? Então toma cuidado aí, tá? Não antes de chapéu de palha. Tá bom? Esse aí é o monge Natan, pô. Ele que é o monge aqui. Tem uma parada que o Araújo falou também lá atrás, ainda sobre as turmas mistas que a gente estava falando, né? Ele falou: as turmas mistas podem limitar o seu meio de programar e o fluxo de aula. Gabriel, depende da fase que você tá. Por quê? A turma mista ela pode ser um excelente começo para quem quer começar. Você pode oferecer uma turma mista para você saber como vai ser a primeira demanda de pessoas para sua aula. Então, por exemplo, se você tiver uma demanda muito alta, sei lá, 8 alunos, crianças, essa turma mista vai se transformar numa turma de crianças. Então, você já fechou uma turma de kids. Então, essa turma mista ela pode ser uma turma que... Por que acontece na prática?
A pessoa chega na recepção da academia, né? Vamos supor que você tem um espaço sublocado, e pergunta assim, tem aula de parkour? Tem. Ah, tá. E qual é a idade que entra a aula de parkour? Aí você fala assim, não, a aula de parkour é mista. É de 7 a 30 anos. Olha a margem de pessoas que você consegue pegar. Então você já não tem margem para falar assim, ah, não, só é turma kids, não tem para adolescente aqui. Então a pessoa já elimina que aquele lugar possa vir a ter ou não tem aula de adolescente. Então, às vezes, a turma mista pode ser uma boa estratégia para você conseguir formar turmas específicas e ir pegando e pescando os públicos, tá? Então, cuidado, porque assim, pode não ser o melhor dos mundos a turma mista, mas ela, se for bem usada, ela usa. Como eu fiz no ano passado, né, no final da pandemia, a gente fez turma mista e agora a gente transformou em 2 turmas porque teve 2 procuras. A gente dividiu as turmas, uma hora kids, uma hora adulto. E aí a ideia agora é tentar pegar aluno e colocar divididinho certinho, porque pô, a metodologia agora vai funcionar, que a gente quer fazer. Tá bom? Aí, Danilo, eu vou ler aqui mais um só, que eu estou devendo para a gente não passar muito, que foi o foto, vídeo, é isso? Foto, vídeo e movimento, falou aqui pra gente, né? Aí o Danilo vai comentar essa, hein? As experiências de outras áreas te caracterizam como um profissional único. Olha aí, Danilo, é para vocês. Existem vários professores de parkour, mas o professor que usar arte marcial, dança e calistenia, com certeza vai se destacar. Olha, falou Exatamente. Esse é o Natan, né? O perfil dele aí de fotografia. Ele, o João, que eu sei que tem um conhecimento muito amplo, né? O Baeta também, né? De arte marcial, de outras modalidades. E com certeza isso agrega muito, né? Eu já fiz outras modalidades também, porque eu sempre fui esse moleque de fazer vários esportes. Mas eu tirei, né, esse foco, não continuei, né? Não tirei faixa preta em nenhuma das modalidades que eu fiz, mas tudo isso agregou para os conhecimentos que eu trouxe, tanto para os meus treinos quanto para as minhas aulas, né? Então faz muita diferença, sim. Quanto mais você tem conhecimento, mais você tem conhecimento. Muito maneiro. Outro ponto aqui, acho que o ponto 3 já, né? É de como você ser um professor bom ou de você avaliar um professor bom é pelo resultado, né? E não tem que verificar também, né, aquilo que a gente falou, né, das certificações, do quanto ele conhece, mas também do resultado. Vai ter professor que ele provavelmente deve ter menos cursos do que eu, mas que dá uma aula excelente, que nem terminou a faculdade, mas que ele tira de letra qualquer aula, qualquer oficina, qualquer workshop. Eu já vi isso acontecer. Inclusive os professores que iam, né, pro rendezvous, a gente trocava muita ideia. Falava, cara, você tem muito conhecimento, velho. Tipo, você tem que desenvolver isso daí, tipo, começar a dar aula e tal, né? Ele ia lá fazer uma oficina, etc. A gente trocava algumas ideias. Então, observar o resultado, né? E se você é professor e você quer melhorar, né, como professor, comece a produzir mais resultado e não só ficar estudando, né? Estudar é importante, né? Fazer cursos é importante, mas você tem que aplicar isso. Não adianta você fazer um curso de funcional, curso de crossfit, curso de não sei o quê, curso de parkour, curso de slackline e não trouxer isso para suas aulas de parkour, não fazer essa adaptação desse conteúdo, né? Vai ficar só um cara que é super inteligente em tudo, mas que não transpõe isso para os alunos. Então, trazer esse conhecimento para transformar isso em resultado. Seus alunos têm que saber aquilo que você sabe, né? Ou a masterização daquilo, né? Se você fez um curso de treinamento funcional e você consegue mesclar isso nas suas aulas de parkour, seus alunos eles têm que estar bem num tipo de treino desse. Ele tem que gerar um resultado. O aluno tem que ter uma postura melhor, tem que ter uma biomecânica melhor, tem que fazer as paradas com mais técnica, enfim. E isso tem que gerar resultado. Então, olha para os seus alunos agora e vê o quanto de resultado você está levando e quais tipos de resultado você está levando, né? Você pode ter alunos muito bons tecnicamente, tipo, eles fazem a precisão cravadinha, tem um bom equilíbrio, tem uma boa coordenação, as técnicas são muito boas, climb é muito bom, mas são alunos que são aqueles alunos, tipo, que não fazem parte da cultura ali, né? Que estão treinando junto com a galera, que não tem aquela vivência do ser e durar, né? Estão se tacando de qualquer jeito. Então, qual o resultado que você está trazendo? Às vezes
trazer valores pode ser mais importante do que trazer técnica. Claro que a técnica tem que estar aqui lado a lado dos valores, né? Trazer esses valores pessoais, né, de disciplina, de... Não é uma coisa que você tem que obrigatoriamente ensinar na aula, mas se você consegue trazer esse resultado, cara, o seu aluno ou o pai do seu aluno, ele vai te agradecer eternamente por isso, porque você moldou a personalidade de alguém com seu exemplo. Vai, isso é verdade. Eu gosto muito de falar para os alunos, pelo menos aqueles que já entram naquele entusiasmo de querer fazer as coisas para ontem. Eu falo para eles assim, fala, cara, você quer fazer parkour por quanto tempo da sua vida? Porque a grande verdade é que todo mundo tem meio que um prazo de validade, não pré-estipulado, mas pode ser que ele se modifique ao longo da sua vida, do quanto você se expõe. Mas a grande verdade é que, cara, você precisa pensar sempre no longo prazo. E o professor, quando ele for fazer criar uma metodologia, for fazer um planejamento de aula, ele não pode pensar em assim, lógico, ele tem que entregar resultado para os alunos, sim, os alunos têm que perceber isso, de certa forma, sim. Mas o pensamento ele tem que ser longo prazo. Tem que ser longo prazo. Porque senão você não vai ter um histórico, né? Você não vai conseguir criar um histórico desse aluno no parkour. Então, por exemplo, você treina parkour aí desde o descobrimento do Brasil, não é? E você até hoje está treinando no Brasil. Até hoje você está treinando parkour. Então, assim, quer dizer que o seu tipo de treino, para você, ele está sendo um treino a longo prazo. Por mais que você lance umas bombas aí de vez em quando, uns saltos difíceis, bem difícil, bem longe, mas com certeza você faz algum tipo de preparação que consegue fazer seu corpo se manter a ponto de não precisar ficar tomando remédio para ficar fazendo uso de alguma coisa que não deveria, porque você sabe que, cara, hoje eu tenho, sei lá, você tem quantos anos? 16 anos, né? Por aí. Por aí, 16 anos, por aí. Então, e você quer continuar fazendo parkour até os 50 anos, até os 60, até os 70. Então, é lógico que a intensidade do parkour muda, vai ter época que você vai conseguir pular um pouco mais, vai chegar uma hora que o corpo vai exigir que você recue um pouco, e é importante que você respeite isso quando o corpo pedir. Porque senão geralmente vira uma lesão, vira um processo inflamatório e isso tudo vai desencadeando uma sensação de desconforto para você e desprazer. E aí a pessoa abandona a prática. Então, essa consciência, essa masterização de pensar no longo prazo, essa masterização de pensar que você está fazendo o salto agora, mas você tem que lembrar que você tem que fazer o melhor possível, porque isso, na verdade, está te ajudando lá na frente. A vantagem de um professor mais capacitado e com experiência, ele consegue passar isso. Às vezes o cara só com capacidade, só capacitação mesmo, só estudo, ele na hora de passar, ele não passa isso. E aí ele te bota num nível muito alto, muito rápido, mas ele esquece que depois de um pico, depois de uma trilha no fundo, quando você chega no topo da montanha, você cai. Você começa a descer, né? Todo mundo tem que descer, você tem que ir para casa. Então você tem que descer ali e vai começar a cair seu rendimento. E aí é uma questão de sabedoria, né? De saber dizer o quanto você quer ir, o aluno vai perguntar para você 1000 vezes por que ele não aprendeu a fazer o movimento X ainda, e você vai ter que explicar para ele, ó, cara, se você não tem um bom agachamento, não vou te ensinar o mortal para trás. Não tem como, não tem cabimento. Então, assim, esse tipo de etapas que a gente tem que desmartelar na cabeça dos alunos ainda, né? Exatamente. O Baeta tava te zoando aí. Estamos falando aí. E aí, só frisando um finalzinho que a gente estava falando ainda sobre a parte de professores, de aulas, o bom professor e tudo mais, é que, infelizmente, as pessoas vão atrás, né, depois de fazer aquela procura do Google, atrás de estruturas. Então, as pessoas elas vão achar que se aqui tem uma excelente estrutura de parkour, então, cara, aqui que é o lugar. E às vezes não, cara. Às vezes o professor que dá aula numa pracinha ali, ele tem uma qualidade de ensino muito melhor, muito superior e consegue gerar muito mais resultado, às vezes até mais barato, né, por causa da estrutura, porque a estrutura tem um custo alto, e você consegue evoluir muito melhor ali. Então essa falsa sensação de que uma boa estrutura é um bom lugar, é uma coisa que a gente tem que quebrar também, né? Sim, a gente pensa muito nisso, né? De, aquele lugar ali, aquela academia, ela é toda bonitinha, toda novinha e a aula provavelmente vai ser melhor. Pode ser que sim, mas tem isso, né? O que vai fazer a diferença no seu aprendizado não é o caixote de madeira, não é a barra pintadinha, não é o banquinho mais alto, é o professor. Então você tem que tirar seus olhos ali da estrutura, você pode ir lá treinar, etc.
mas seu olho tem que estar voltado, né, para escolher o melhor professor. E você, como professor, a mesma coisa, né? Se você tem a oportunidade de abrir uma academia ou de dar aula num lugar mais bonito, o seu investimento maior, né, tem que ser no seu conhecimento e não em estrutura. Tipo, ah, não, eu podia fazer um curso aqui ou eu podia fazer um caixote muito lindo aqui que vai ser muito doido, vai dar pra fazer minhas aulas melhor. Cara, os dois são investimentos, né, para um professor, mas você tem que pesar na balança, tipo, o quanto o caixote vai melhorar a sua aula e o quanto esse curso, essa capacitação, essa viagem vai melhorar suas aulas também, né? E provavelmente esse custo do investimento em conhecimento vai fazer retornar mais, né? Se vai melhorar suas aulas, vai vir mais alunos e você vai conseguir ter um investimento melhor em estrutura depois. Então, o Exatamente. conhecimento ele é um investimento contínuo. Você vai estar sempre investindo nisso. E quando puder, numa estrutura, num equipamento, coisas do tipo. Eu penso que a estrutura ela se constrói por consequência e não por meta, né? Meta, na verdade, eu acho que é capacitação. Investimento com curso, investimento com experiências, eu acho que é uma coisa que assim, a gente tem que investir sempre. E a estrutura ela vai vir como se fosse uma grande consequência disso, né? Vai ser meio que, vamos dizer assim, um acidente, assim, se eu conseguir, fiz todos os cursos que eu queria fazer, teve tanto retorno que, cara, vou montar a estrutura que eu queria montar no início do ano, né? E é muito comum, porque, por exemplo, estrutura, ele é um imóvel, entre aspas, porque ele também tem um gasto regular, você tem que fazer manutenção, se ele for móvel, você tem um desgaste de mobilidade dele ali, por causa do atrito. Para quem não tem uma academia própria, provavelmente sofre com isso bastante, porque todo dia, quando você for dar aula, você tem que colocar equipamento no lugar e depois tirar o equipamento do lugar, porque a sala é usada para as outras coisas também. Então, esse deslocamento, ele gera um desgaste muito grande no equipamento, uma depreciação, né, muito grande, que você tem que botar isso na ponta do lápis. Depois que você começa a ter uma estrutura, é um custo que você tem recorrente e que não acaba. Você tem que estar sempre olhando se o parafuso está maneiro, se as madeiras não estão secando. Aqui no Rio a gente tem uma umidade muito alta, então um caixote de madeira que não tem verniz bom ou então uma boa tinta, né, uma boa finalização, começa a ter umidade, começa a ter fungo. Então isso é uma coisa que tem que ficar olhando toda hora. Toda hora. E não é uma coisa assim, quando você para de olhar 2 semanas, do nada, mofou ali o negócio e você tem que limpar ele rapidão, antes que você perca a caixa, perca o equipamento. E curso não, brother. Conhecimento é teu e ninguém leva. Sim. Se quiser se mudar de estado, você vai e tudo bem. Você tem um conhecimento para isso. O importante é o que você leva na sua bagagem se ocupar espaço, né? Porque se for para despachar a mala, né, Danilo? Você fica preso. Ó, joguei direto. Porra. Essa daí a gente tá. Vamos fazer um podcast aí pra contar os podres da viagem de Londres. Tem que fazer um podcast da viagem de Londres, Danilo. A gente tem que fazer, cara. Eu acho que eu tenho um papel Inclusive, de imigração. Aqui, ó. Oi? Inclusive um adendo aqui. Hoje, né, a gente lançou o primeiro episódio dessa nova temporada do Parkour FM. Então, quem estiver assistindo aqui, depois procura lá no Spotify Parkour FM. A gente vai estar voltando aí com a nova temporada. Mas Será vamos lá. Que a gente vai virar o maior portal de podcast de parkour do Brasil? Tomara. Isso aí é a dica, hein? Muito maneiro. Eu coloquei aqui algumas perguntinhas, né, que a gente pode se fazer também, e o aluno, né, para o professor, que elas não são determinantes, né, igual eu falei, são só um filtro ali, vão te ajudar a saber se o professor realmente manja dos Paranauê, né? E você vai poder se autoavaliar, né, que é quanto tempo o professor treina, né? Quanto tempo você treina? Se você está treinando nesse momento, isso é importante, né? Que é aquilo que você falou lá no começo, né? O pessoal do marketing, das finanças, chama isso de skin the game, né? Colocar a pele em risco ali. Que se você não está treinando, você se desconecta muito fácil do seu aluno, né? Das sensações que ele está sentindo na aula. Às vezes você vai lá passar um exercício e você não tem a percepção de quão difícil está sendo aquele exercício para o seu aluno. Então, isso não é errado, o professor ter um tempo ali de não estar treinando, né? Às vezes por conta de lesão, às vezes por conta da rotina mesmo, né? Você somos pais agora, né? A gente tem essa percepção, né? De que tem um momento da vida que a gente não consegue fazer mais nada, né? Tem
tem que cuidar dos filhos, tem que trabalhar, tem que botar dinheiro, né, para pagar as contas. Então, a rotina dos treinos acaba caindo um pouco. Mas a gente tem que voltar. A gente pode ficar ali um tempinho sem treinar, mas a gente tem que voltar, porque esse treino Temos. nosso, né, é o que traz a conexão para a aula, é o que vai fazer a aula ficar melhor. Então, eu mesmo já passei por umas fases, né, de desânimo, assim, de não estar conseguindo treinar muito bem, tanto por conta da rotina, quanto por conta dos problemas pessoais mesmo. Mas, cara, quando você tá treinando, você percebe que sua aula tá melhor. Você percebe, tipo, que você tá se entregando mais na aula, né? Que você Uhum, tá motivado, né, para dar aula para os alunos. Então, uhum. isso é importante. Não, é É, importantíssimo isso, na verdade. Eu acho que isso é um dos pontos chaves que o parkour tem como uma peculiaridade que as outras atividades nem sempre têm, né? A única coisa que eu vi isso acontecer, eu vejo realmente na prática até hoje acontecendo, são os professores de dança, os professores de luta, né? Os mais antigos geralmente são esses. Os professores de dança têm que saber os passos, então você tem que aprender a dançar aquele passo, aquele ritmo. O professor de luta, você tem que saber ensinar. Então, cara, geralmente é aquele cara que ensina, que faz, que lutou, que já foi lutador, que já fez muito tempo de luta. E as novas atividades agora que estão começando a ficar muito fortes, como o tecido, do circo, a lira, a polidense e tudo mais, a gente vê a mesma característica. Professores que ou eram praticantes e estão se formando, né, agora, estão em formação ou já são professores, mas que gastam, né, treinar faz parte do tempo de trabalho deles. Eles separam um horário do dia para treinar, para justamente que essa conexão e essa sensação de estou fazendo o que eu amo fazer não acaba, não se esgota. E isso é muito sim. legal porque a aula é muito diferente. Vou te fazer uma pergunta. Você já fez uma aula de spinning? Pini não. Nunca fez. Cara, eu espero que quando você for fazer, você não pegue um professor que não que fique em pé só falando e gritando. Que é chato. É chato. É Tem que chato. estar junto, né? Você vê que o cara que dá aula de spinning, provavelmente ele não dá aula, ele não faz aula de spinning. Né? Então, assim, é exatamente essa oportunidade que a gente tem de conseguir experimentar e esse experimento passa em qualidade diretamente para os alunos. Então, eu penso assim, professor Sim. que não treina é professor que paralisou um pouquinho no tempo, por algum motivo X ou Y, mas ele deu uma paradinha no tempo, sim. E até porque quando a gente está treinando, né, a gente passa pelos mesmos processos, né, de aprender, de se desafiar, de evitar um machucado, de se machucar ali. Então, a gente consegue passar essa experiência para o aluno também na aula, né? E isso é muito importante. Tipo, é o que torna o seu conhecimento aquilo que o Baeta falou, né? Torna o seu conhecimento sabedoria de fato. Que você está aplicando ali tudo que você está aprendendo nos seus treinos e você vai, né, tipo, meio que usar você mesmo de cobaia e depois passar isso para seus alunos. Uhum. E por último, Exatamente. né, eu acho que as qualificações, né, que a gente falou, né, a gente citou aqui, né, o curso de educação física, né, eu já vi alguns outros professores que vieram da pedagogia, né, também é legal, embora envolva essa parte de treinamento, né, a gente sempre entra nessa coisa do CREF e tal, mas se você tem a oportunidade de se capacitar, né, cara, fizer educação física, eu costumo dizer que um professor ele não precisa da educação física para ser um professor de parkour, mas é aquele plus assim, ó, que vai te jogar lá para cima, né? Se você tiver um conhecimento de anatomia, fisiologia, biomecânica, todas essas coisinhas, né, que fazem a gente ter uma visão muito maior do que um cara que só treina parkour e vai ensinar técnica, você se diferencia, né? Você vai colocar seus alunos num campo mais seguro de treino. Com certeza. Eu gosto de fazer uma divisão que é muito simples, né? É, instrutor de parkour é uma coisa e professor de parkour é outra coisa. Eu não gosto de brincar e usar o mesmo termo para os dois, porque o termo professor ele remete a mestre. Mestre é aquele cara que tem noção da visão específica, né, do ato específico de algo, mas ele também tem noção do holístico geral. Então é o cara que sabe a base e também sabe a ponta da agulha.
Eu digo que o instrutor, ele é o cara que às vezes até sabe a ponta da agulha, mas ele não sabe o que sustenta a ponta da agulha. Então, na verdade, o instrutor é aquele cara que às vezes ele tem uma boa capacitação específica demais, mas ele não tem a base daquilo. Então, o professor, para mim, é o cara, assim, pelo menos aqui a gente gosta de trabalhar assim. Para mim, para ser professor de parkour, você tem que ter não o CREF, né, mas ser um profissional de educação física que tem um conhecimento ali da base de tudo, biomecânica, fisiologia, assim como você falou, e ao mesmo tempo ter a certificação da ponta da agulha ali. E aí eu gosto de usar o termo professor de parkour. Agora, quando eu vejo instrutor, a palavra instrutor remete apenas àquele que instrui. Então, a partir do momento que você pede uma orientação na rua, você vai no posto Ipiranga pedir uma informação, e o posto Ipiranga ele se torna um instrutor. Ele te diz aonde você tem que ir. Qual a direção que você tem que ir, né? Então, mas você não vai aprender no posto Ipiranga, você vai perguntar coisas muito específicas, né? Então, é mais ou menos essa a ideia, a diferença que eu gosto de pensar entre o instrutor e o professor. E para você virar um professor, assim, é uma jornada que nunca acaba, né? Uma jornada infinita. Falando, né? Tipo, você vai continuar buscando conhecimento sempre. E isso é uma das paradas também para você, como aluno, né? Avaliar o professor. Às vezes ele tem bastante conhecimento, tem um currículo legal, consegue transformar aquilo em resultado, mas você tem que perguntar para ele, né? E você, como professor, se perguntar, se avaliar, se você está buscando novos conhecimentos, né? Se você está continuando, né? Fazendo essa jornada contínua de buscar novos conhecimentos. Perguntar para o seu professor, qual o próximo curso que você pretende fazer? Você pretende, né, se especializar em mais alguma coisa? E você, como professor, se perguntar, né? Tipo, qual é o próximo curso que eu quero fazer? Qual é a próxima especialização que eu quero fazer? Qual a próxima viagem que eu vou? Qual o próximo encontro, né? O próximo workshop? Porque se você não tem uma meta definida, né, de coisas que você quer aprender, cara, você tá, tipo, meio que largado, assim, né? Então, qualquer coisa que aparecer, você vai fazer. Você não vai ter um norte muito específico das coisas que você quer se aprofundar, né? Tipo, você pode pegar cursos ali aleatórios, mas você tem que ter uma direção. Tipo, não, eu quero fazer um curso de fisiologia, eu quero fazer um curso de biomecânica mais avançado, eu quero fazer uma pós-graduação nisso, eu quero pegar aquele curso lá do CrossFit, eu quero fazer... Porque no final eu quero ter esse conhecimento aqui. Então você já sabe para onde você está indo. Agora se você fica tipo, o que aparecer aí eu pego. Tipo, cara, desenvolve um norte ali para você, uma coisa que você quer ser, um professor que você quer ser daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, né? E vai em busca disso. O que vier aleatoriamente é lucro. Isso é complicado. Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve, né? Mas a ideia geral é que você monte um planejamento, né, cara? Pensar assim, beleza, daqui a 3 anos eu quero desenvolver muito minhas habilidades, por exemplo, de Kettlebell. Então você vai focar nos próximos 3 anos em cursos específicos para desenvolvimento de Kettlebell. Seja para força, resistência, potência, coisa, mas específico para Kettlebell. Agora, sei lá, nos próximos 2 anos eu quero investir muito em calistenia. Então você, cara, vai entrar ali e vai procurar cursos específicos de calistenia para você conseguir especializar. E o mais importante é você tentar beber da melhor fonte possível. Ou seja, do melhor núcleo de aprendizado possível. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. Quando você pensa em educação física, você pensa nas melhores faculdades que você conhece que tem educação física. Quando você pensa, sei lá, em qualquer outra coisa, capacitação de algum curso específico, tem empresa que faz certificação que você vai pensar na hora. Então, é importante vocês saberem também de onde está vindo a fonte de todas as informações, né? E isso é muito rico quando a gente consegue, vamos dizer assim, entre aspas, beber da fonte, porque você pega uma informação não tão filtrada, você já pega uma informação um pouco mais crua, que daí você consegue transmitir para você, né? Porque você não vai, você não vai estar aí rodando o Instagram e você vai ver lá, curso de fisiologia, sei lá, resposta fisiológica do parkour nível 1. Provavelmente você não vai ver isso por umas boas décadas. Mas saber que, por exemplo, um curso de fisiologia do exercício, ele pode ser, se ele tiver com o leque aberto, se o professor não fechar muito para uma área específica, você consegue pegar aquilo facilmente e transmitir para a sua prática. Entende? Um curso de metodologia, você pode pegar isso e tentar pegar essas metodologias, se não for muito quadrado, e trazer para o parkour e aplicar.
Então depende muito também do aonde você, com quem você vai fazer o curso, né? Então, e geralmente o curso caro é o curso bom. Porque quem quer pagar barato não pode esperar muito resultado. É. E acho que já perdi a conta aqui dos pontos, né? Mas um outro ponto que eu acho importante o professor avaliar é se ele está agregando alguns valores nas aulas, né? Como eu falei, tipo, você não é obrigado a ensinar seu aluno a ter disciplina, né? Você tá ali para ensinar parkour, beleza, mas seu aluno ele está aprendendo só técnica, porque técnica ele aprende no YouTube. Técnica tem um monte de professor fazendo aulas online aí, né? Fazendo cursos online, etc. Então, tipo assim, técnica, ele vai olhar e vai fazer. Ele pode ter você ali, como eu falei, para caminhar mais rápido e para evitar acidentes. Mas se a sua aula está ensinando só técnica, cara, tá muito cru ainda. O que você está agregando além, né, do movimento, além da técnica, além da precisão, do vault, etc. Você pode estar uma camada abaixo, né, que é desenvolvendo ali habilidades, né, tipo coordenação, equilíbrio, força, agilidade, resistência cardiovascular. E você pode ir uma camada abaixo e desenvolver alguns valores, né? Tipo disciplina, respeito, altruísmo, né? Pegar essas bases do parkour, né? De ser forte para ser útil, de ser e durar, e trazer, né? Isso. Você não precisa ficar repetindo, não, mas você tem que ser e durar. Porque, cara, não tem como você passar isso falando, né? A gente passou anos, né, escrevendo isso nos blogs e ninguém entendia exatamente o que significa. O que significa ser e durar, ser forte para ser útil? Cara, você vai colocar isso dentro da vivência, né? Um lugar que eu vi isso acontecer e, tipo assim, explodiu minha cabeça, né? Para esses conceitos foram nos rendezvous, né? No rendezvous a gente consegue pegar esse conceito tão abstrato e transformar ele numa oficina. Tipo, ó, essa aqui é uma oficina que ela valoriza o ser e durar. Essa aqui é uma oficina que valoriza o ser forte para ser útil. Essa aqui começamos juntos, terminamos juntos. Então, a gente consegue ver os valores na prática. E aí você trazer isso para suas aulas. Uma oficinazinha, uma brincadeira, um jogo ali que você tem que trabalhar parceria, trabalho em equipe, instinto de liderança, todos esses valores, né, essas coisas a mais do movimento, porque o movimento, cara, ele aprende vendo o amigo dele, tipo, ele não precisa necessariamente pagar. Exatamente, eu penso que o instrutor é esse aí, é o cara que só ensina técnica, porque é o que ele sabe ensinar, que é a ponta da agulha. Eu vejo a frase do Baeta, quando eu vejo um C cedilha eu paro de ler, entendeu? Eu já sei o que é. O rei da paçoca. O rei da paçoca. Aí, só pensando assim, né? O instrutor ele ensina muito a técnica específica, ele ensina muito o movimento específico do parkour, né? Eu penso o seguinte: se você quer aprender o movimento específico do parkour rápido, procure o instrutor. Se você quer continuar fazendo um movimento específico do parkour por muito tempo, procure o professor. Então, de maneira geral, tem como quebrar o instrutor em, sei lá, em qualquer momento. É só aparecer um aluno que tem algum distúrbio, alguma alteração morfológica muito, não muito absurda, mas que seja considerável de adaptação. E provavelmente você já quebra o instrutor aí. Porque o instrutor ele não vai saber ensinar para pessoas que têm especificidades que precisam ser avaliadas e precisam ser adaptadas, né? Ele não sabe, porque o que ele aprendeu foi ensinar a técnica específica para as pessoas naturalmente, né, saudáveis, 100%, sem nenhum distúrbio, e para crianças também. Então é mais ou menos isso que eu vejo. E o professor ele já tem aquela visão mais holista da parada, né? Então ele consegue às vezes ver que um aluno que tem uma escoliose muito grande, tem certos movimentos que não pode fazer, tem certos movimentos que você tem que fazer mais para um lado do que para o outro. Você sabe que tem algumas coisas que você não vai poder fazer com uma pessoa que tem escoliose muito grande, com um impacto muito forte, movimentos laterais só de um lado. Então, isso tudo piora a situação dele e não melhora. E, acima de tudo, o parkour é só uma maneira de se manter saudável. É isso que as pessoas têm que entender. A gente está ensinando um método de movimentação, um estilo de vida, tem tudo isso que a gente sempre martelou atrás, a gente faz isso na aula de parkour. Só que lembra que a gente tem que ajudar as pessoas do que elas querem. Se elas acham que o parkour ajuda elas de algum jeito, a gente ajuda elas a atingir isso. Então, tanto que você falou, né, mais cedo, falando que você estimula seus alunos a treinarem com outras pessoas, com os outros professores, com outros instrutores, isso é bom.
porque faz com que o aluno rode bastante entre todos para ele encontrar um perfil ideal para ele. Isso é muito importante. E uma das paradas que eu faço quando eu falo isso pra eles, né, de, ó, vai ter treino com a galera lá da BRZ, da Seattle, vai lá, cola com eles, treina junto, porque é treinando fora que você traz dúvidas pra aula, né? Então, se você mantém seu aluno sempre ali na bolha da sua aula, sempre com as mesmas pessoas, muito provavelmente ele não vai gerar novas dúvidas, não vai criar novas conexões, né? Pra, tipo, caramba, como é que faz aquilo? Caramba, isso daqui é desse jeito. Um amigo meu falou que isso aqui é assim mesmo, professor. E aí, então, quando ele sai da bolha, né, daqui da aula e vai treinar com outras pessoas, com outros professores, é quando ele volta com mais dúvida, com mais, sabe, tipo, mais pilhado pra fazer coisas novas. Então é a hora que eu entro e falo, beleza, você viu isso daqui, você aprendeu isso daqui, você tá com essa dúvida? Vamos trabalhar nisso. E isso que a gente tava falando, né, de, cara, se você é um professor e tá trabalhando só a técnica, começa a adentrar algumas camadas abaixo. Tem muito mais coisa para se passar do que só técnica, né? Inclusive tem pais, né, que vêm, me mandam mensagem, falam comigo ali no final da aula, de tipo, cara, você pode falar isso com meu filho, para ele comer verdura? Você pode falar para ele não sei o que da escola? Porque ele só te ouve, ele não ouve nada do que a gente fala em casa. Mas ele só fica, porque o professor. Tá bom, relaxa, eu vou tentar fazer alguma coisa que isso se encaixe na aula, né? E, inclusive, essa questão, né, de respeito aos pais e, enfim, tipo, tudo isso, muitos professores de parkour e muitos praticantes de parkour ignoram que a gente é um exemplo, né? E se a gente não ensinar pelo exemplo, cara, não importa o que você falar, não importa o que você falar, você vai estar sempre falando grego, assim, para as pessoas. Porque se você está ensinando valores para alguém e, tipo assim, você não está buscando não é nem que você tenha esses valores, mas que se você não está buscando também ter aquilo, cara, tipo, tudo que você está passando é meio que encheção de linguiça. Você tem que estar buscando aquilo também, né? Então, essa questão de respeito, não adianta nada você falar para os seus alunos, você tem que respeitar o ambiente, você tem que respeitar as pessoas que estão aqui em volta do pico, enfim. E aí você está num treino lá e quebra lá uma placa, não resolve aquela situação, treina de qualquer jeito para sujar o muro, sai xingando ali o guardinha, né, que veio, não pode treinar aqui, e você sai, não, eu posso treinar onde eu quiser. Então, tipo, cara, você não tá aplicando os valores que você tá ensinando, né? Então, tipo, o respeito, ele se aplica a você praticar isso. Mesmo que seu aluno não esteja lá vendo, né? Respeitar o guardinha, respeitar as pessoas que estão ali em volta e etc. Então, tudo isso a gente tem que buscar também. A mesma coisa do conhecimento, né? A gente pega o conhecimento do curso e transforma em resultado, você pega os valores ali e passa para frente. O parkour, ele é uma ferramenta, né? Igual você falou. Você pode ensinar a sua técnica, mas você pode passar coisas a mais. Ele é só uma ferramenta. Então, tudo que você quiser usar aqui para ele fazer, ele é moldável. E eu acho que isso é importante. Tem muita gente que ignora, né? Principalmente na internet aqui, que é um exemplo. Então, às vezes, um vídeo seu, um comentário, tudo isso vai influenciar outras pessoas. Não adianta você falar, que eu vejo muita gente comentando isso, né? Tipo, mas cada um tem a sua própria responsabilidade. Não é porque eu faço isso que outras pessoas têm que fazer. Cara, tudo bem, cada um tem a sua própria responsabilidade, mas você não tá deixando de ser um exemplo só porque você tá querendo se isentar da sua responsabilidade. Você tem que saber que você tem essa responsabilidade. Então, é uma escolha, quem já é professor, quem tá começando, tem que ter essa escolha. Tem que, cara, tipo, eu sou exemplo para outras pessoas, mesmo que eu não queira. Tipo, né? Não é nem questão de ser influencer, é questão de as pessoas estão olhando para você. Não importa o que você faz. Quando eu posto um meme, as pessoas estão olhando. Quando um meme acaba ofendendo outra pessoa, eu costumo refletir sobre isso. Algumas pessoas vêm, conversam comigo, esse meme aqui é meio ofensivo, alguma coisa assim. Eu converso com a pessoa, né? Se for o caso, eu tiro lá o meme do ar e tô disposto a melhorar, tô disposto a ouvir as pessoas. Então, você como professor, você tem que tomar essa frente primeiro, antes do seu aluno. Se você quer que ele te ouça, você tem que ouvir críticas também, né? Saber lidar com isso.
Não, isso é importantíssimo. Ouvir a opinião dos alunos, cara, é uma coisa assim. Aluno que vem conversar comigo depois da aula, eu adoro, brother. Eu adoro muito, muito. Porque são os alunos que chegam assim no final, porra, hoje foi puxado, professor. Eu falei, porra, muito maneiro. Mas eu não gostei disso daqui que você fez. Eu falo, beleza. Aí você já guarda aqui na memória. Aí você vai lá, pergunta para outro assim, o que você achou desse exercício aqui? Ele fala assim, professor, tava maneiro, aí chegou o terceiro percurso. O terceiro percurso não pode ter sido tão bom. E aí assim você vai criando dentro de você meio que um filtro mesmo dos alunos, né? Sabendo os alunos que são aqueles que falam, aqueles que postam as coisas. Então, se comunicar é uma coisa extremamente importante, né? Porque às vezes o aluno ele fica um pouco recuado de falar, cara. E os alunos que vêm comigo falar, eu adoro, cara. Eu adoro eles. São os meus alunos favoritos até. Isso você falou... Fora os alunos que dão continuar. chocolate ou dão paçoca, né? Como o Baeta tá tentando falar e a gente não consegue. Eu não quero ler essa frase que ele tá falando. Pô, o Baeta tem que trocar esses alunos aí de turma pra mim. Porque eu tô Exatamente. também. Nossa, tá querendo também? Isso é uma parada legal que você falou, de se abrir pro feedback, né? Porque tem professor que ele é tão, tipo, dono da razão, né? Mesmo que ele inconscientemente, mesmo que ele não saiba que ele tá sendo meio soberbo, então ele se coloca numa posição de que tudo que ele faz tá certo, tudo que ele faz é por aquele motivo. Então se o aluno falar, não, professor, esse exercício aqui tá chato. Não, tá chato, mas tem que fazer. Ah, não, professor, esse exercício aqui é muito difícil. Não, é difícil, mas tem que fazer. Cara, tudo bem, aquilo ali é um planejamento que você fez e tal. O aluno, né, você tem que saber diferenciar, né? O migué do aluno do feedback real, né? Se ele tá realmente cansado ou se ele tá tipo, professor, qual é? Deixa eu fazer menos aqui e tal. Porque se você não se abre ao feedback, né? Se você tá sempre nessa posição de, não, é desse jeito aqui mesmo. Tá cansativo, mas paciência, vai ficar forte você. A gente não consegue ter essa melhora, né? Não consegue se abrir. Então, tirar essa capa, né, de soberba, tipo, assumir que você erra também. Tipo, esse exercício aqui eu acho que eu calculei mal, né? Daria pra fazer menos aqui, mas eu acabei colocando mais. Vou começar a prestar mais atenção nisso. Valeu, mano. E ter essa troca, né? De respeitar a opinião dos outros e tá aberto pra ouvir também, pra se corrigir e pra se mostrar errado. A gente tem muito essa dificuldade, né, de mostrar que a gente tá errado. Alguém fala, isso aqui que você fez poderia ser melhor de outro jeito, né? Não, esse aqui é o jeito certo mesmo. Tipo, cara, ouve, melhora. Tipo, você não tem problema em falar, por que você acha isso? E ver, tipo, né? Procurar saber, porque isso vai fazer você melhorar também, como você falou. Interessante, isso é muito maneiro mesmo. Cara, tem uma pergunta aqui, tem uma perguntinha aqui que eu queria responder para você. Eu joguei aí pra tela. Davi PK. O negócio tá sinistro aqui, tá entendendo? Vamos lá. Quem quiser fazer pergunta, olha agora, hein? Vamos lá. Davi.pk. Como que funciona um processo para você se tornar um professor de parkour? Cara, foi basicamente tudo que a gente falou aqui na live, né? Pô, Davi, que dá um reset aí na live. Mas é isso, tipo assim, estudando, treinando, né? Tipo, não adianta você querer ensinar uma coisa que você não sabe e vá se capacitando aos poucos e principalmente aplicando. Tipo assim, você não precisa abrir uma turma profissional de parkour, mas abre um workshopzinho, chama seus colegas para treinar com você, faz uma aulinha ali com eles, com coisas que você já aprendeu. E vai testando, né? Vai treinando não só os movimentos, mas como ensinar os movimentos e como se comunicar. Às vezes você sabe ensinar um movimento, mas você não está se comunicando muito bem. O jeito de se comunicar para um adulto é diferente de se comunicar para uma criança, igual a gente falou, né? Então, treinar é o ideal. Tipo, faz um workshopzinho, chama os colegas para treinar, chama o filho ali da vizinha, etc. Faz uma aulinha com eles e vai experimentando. É um excelente começo mesmo. Começar assim, cara, é um crescimento super orgânico e que você consegue desenvolver várias habilidades que são necessárias ao mesmo tempo. A mercê de título, Davi, caso você queira saber, assim, não como crescimento orgânico, né? Ele falou como se tornar, né? Um processo. O processo orgânico foi o que o Danilo falou. É você, aos poucos, assim, ir assumindo uma postura de tipo assim, de agora eu estou orientando pessoas a fazer parkour.
um workshop gratuito, oficinas de parkour aí no seu bairro. Se for uma cidade um pouco menor e você tem um conhecimento que você pode passar para outras pessoas, você pode fazer nas praças aí, nas praças públicas, você chama a galera, tenta fazer alguma coisa em escola. E aos poucos, quando você for amadurecendo isso, você vai testando isso, tudo que o Danilo falou, né? E é claro, se é isso que você quer fazer, é importante que você pense que, assim, você vai gastar dinheiro, você vai investir dinheiro para se capacitar de alguma maneira. Você tem que lembrar que nem tudo você vai conseguir aprender sozinho, né? Pelo menos, ele usou o termo professor de parkour, então eu vou abrir bem o tema a isso. Você não vai conseguir aprender tudo que um professor de parkour, por qualidade, precisa ter para ministrar aulas, para, né, ter todo aquele conhecimento de periodização e tudo mais por cima. Então você vai ter que gastar aí uma grana. É bom que você já consegue se decidir se é isso mesmo que você quer fazer. Então talvez investir numa faculdade pode ser uma boa. Caso você não tenha tanto tempo e tanto dinheiro, porque a faculdade, né, se você for fazer pela pública, você vai ter que estudar muito, vai ter que passar o processo seletivo, tem todo aquele processo que tem que passar. E se for pagar uma particular, você vai ter que pagar uma mensalidade, que não vai ser menor do que, sei lá, meio salário mínimo, talvez. Então vai ser um investimento alto no final, você vai estar pagando alto. E às vezes um curso de capacitação direcionado para parkour pode ser uma opção mais barata, isso levando em conta o quesito tempo, tá? Porque eu vou dar um exemplo. Tem cursos de parkour, de certificações de parkour, que levam 2, 3 dias de curso intenso, o dia inteiro, e que você tem um investimento relativamente, eu penso do meu ponto de vista que é um investimento médio, mas que você tem um retorno quase que imediato. Né? Isso eu acredito que o Danilo e eu, né, e alguns professores do Brasil, não são muitos, mas alguns professores do Brasil que dão aula hoje, provavelmente tem essa certificação, né, que é um deles. Né? São várias certificações que existem no mundo, mas a única que veio para o Brasil mesmo, com esse respaldo internacional e tudo mais, que foi o ADAPT. Né? Sim, vocês podem procurar, né, o Adapt Qualifications, né? A gente não ganha nada por essa publi aqui, mas eu sempre estou recomendando porque, cara, é uma experiência que é aquilo que eu falei, né? Me jogou lá pra cima. Tipo, eu já dava aula, me considerava um professor bom, né? Tinha bons feedbacks, mas a partir do momento que eu fiz o Adapt, eu fui catapultado, assim, ó. Tipo, meu Deus, como é que aterri isso aqui agora? Então, eu tô sempre, né, estimulando as pessoas a conhecerem, né? Conversem com outras pessoas que fizeram o Adapt, para vocês terem outras experiências também, né? A gente que é da Parkour Generation, a gente acaba ficando envolvido com o processo, né? De trazer o coach lá de Londres, etc. Mas antes mesmo de eu ser da Parkour Generations, eu já estava divulgando para a galera. Então, conversem com as pessoas que fizeram, né? Aqui no Brasil, teve alguns professores que começaram a desenvolver uma metodologia, né? Mas eu não sei se isso foi para frente. De qualquer forma, o Cássio agora, né, tá com um portal de aulas, né? Tanto para quem quer começar parkour, quanto para quem quer se profissionalizar, né? Não só como professor, mas ele tá dando muita informação legal também nas aulas dele. Então, acho que buscar esse conhecimento, né? Não só do parkour, mas de dar esses passos, né? Subir degrau por degrau. Como o Stavali falou, você vai ter que investir um dinheiro e você sabe que daqui a 2, 3 anos vai te retornar, igual a faculdade. É diferente da faculdade, por exemplo, que você fica ali 4, 6 anos, né? Paga mais de 20, 30 mil e só vai ter um retorno depois que você se formar. No curso você faz ali, né? Esses cursos mais esporádicos, você faz e você já tem um retorno ali na hora. Na outra semana você já está com aquele conhecimento, então você já consegue aplicar nas suas aulas, fazer suas aulas ficarem melhores e ter um retorno, né? Para se pagar. Exatamente. Cara, eu, por exemplo, o retorno do Adapt que eu tive veio em 2 meses. Isso incluindo viagem, todos os gastos que eu tive. Em 2 meses eu consegui retornar tudo. Foi um dos retornos mais rápidos que eu já tive. O que eu acho legal do Adapt, né, é que aqui no Brasil, pelo menos, né, a gente sempre faz embutido junto com o Rendezvous, né? Então fica ali a experiência de uma semana inteira de intenso, assim, ó, parkour. E quando você não está treinando, quando você não está no curso, você está conversando com os outros professores. Então se torna uma experiência muito maior do que só o curso e do que só o encontro, né?
Fica o açaí pós-treino ali, a galera trocando ideia, trocando informação. Como é que você dá as suas aulas? Como é que você faz isso daqui? Como é que você treina? Cara, isso agrega tanto que, tipo assim, o curso fica até barato, velho, pro tanto Exatamente. de conhecimento que você adquire com a experiência, né? Não é só com a apostila e copiando as paradinhas. É com a experiência de trocar ideia ali, de treinar junto com outra pessoa, ver como é que outras pessoas fazem, os outros professores. Cara, essa troca, ela é surreal, assim, ó. Tipo, sério. A barrinha de estamina sobe pra caramba, né, cara? Dá um upgrade sinistro mesmo. Cara, Eu é costumo uma experiência comentar que. Pode falar. Eu costumo comentar que quando eu vou pro rendezvous, tipo assim, nos 3 dias de rendezvous, né? Se a gente tirar o do Adapt que eu já terminei, cara, eu fico com tanto conhecimento novo dos outros professores, que eu vou anotando no caderninho, que eu vou trocando ideia, que eu fico o ano inteiro para aplicar. Só aquelas coisinhas ali que eu aprendi em um final de semana. Tipo, é surreal, assim, ó. É muita coisa, velho. É muita coisa, é muito Uma legal. ideia, É, um treino, uma ideia de aula. É muita coisa, velho. um evento bem estruturado, com questão de oficina, que você tem a oportunidade de trocar ideia com a galera, de ver os outros professores fazendo as oficinas deles, de você ter a oportunidade de fazer as oficinas dos professores que você quer participar, né? Principalmente quando os gringos vêm, né? Como eles têm sempre uma visão muito diferente do brasileiro, né? Do nosso ensino, então é sempre muito interessante ver a maneira como eles conduzem, a maneira como eles informam, a maneira como eles ensinam certas coisas. E a gente consegue transferir isso pra gente, é muito maneiro mesmo. Assim, é muito. Sim. Fora a experiência da língua, né? Porque aqui no Brasil, quando a gente faz Adapt e Rendezvous, geralmente roda 3 idiomas, né? É uma loucura. Roda 3 idiomas. Sim, Nego velho. falando espanhol de um lado, inglês britânico do outro, americano, e português aqui. Tipo, o que menos se fala é Sim, velho. português. Muito Espanhol. legal. Cara, é muito bom, velho. E, tipo assim, aquilo que a gente tava falando, né? De investir em conhecimento. O conhecimento ele pode também estar nas experiências, né? Então, você investir para ir num evento de parkour, não só no Rendezvous, mas no Encontro Carioca, no Encontro Mineiro, né? Encontro, sei lá de onde. Você trocar ideia com outras pessoas, ver outro professor passando uma oficina, fazer parte da oficina, né? Ser convidado para dar uma oficina também. Às vezes você tem essa troca com alunos diferentes. Então, é muito diferente eu ensinar os alunos daqui de Brasília e ir lá no Rio ensinar os alunos do Estavale, né? Tipo, por mais que a técnica seja a mesma, não muda. Tipo, as pessoas mudam, né? A, a cultura ali muda, então tudo acrescenta, né? E no Rendezvous, por exemplo, né? Vou dar o exemplo que a gente está vivenciando isso. Cara, você troca ideia com gente de outros estados, do Brasil inteiro, né? Gente de fora ali, da América Latina também, que não são professores, né? Mas que treinam. Então, tipo assim, só com esse encontro você já receberia ali, tipo, muito conhecimento, né? E aí você troca ideia com professores do Brasil inteiro, né? Dos que estão dando aula, dos que não estão dando aula, que vieram para participar também, os professores de fora, né? Da América Latina, de Londres, dos Estados Unidos. Então, cara, isso agrega muito, tipo assim, e se você for olhar, é uma experiência muito barata. Se você estiver indo lá para adquirir conhecimento e curtir um evento legal, é uma experiência muito barata. Porque, tipo, velho, com R$ 100, você tá fazendo, sei lá, 10 oficinas diferentes, né? E com professores, velho, que você teria que desembolsar uma grana para ir lá na cidade dele fazer uma aula com ele, né? Tipo, pra eu ir lá no Rio fazer uma aula com o Savale, pô, já é 500 conto aí só de passagem. E, tipo, se eu tiver a oportunidade de ir lá e fazer com ele, com 500 outros professores, pô, sai muito mais barato, velho, o evento. Sai quase que de graça, assim, eu tô... Eu penso que o Rendezvous, cara, e o Adapt, ele dá uma oportunidade na agenda, tanto da gente, né, como a gente acaba indo mesmo, por a gente ser uma empresa de delivery, né, do Adapt. Cara, eu me sinto indo pro curso de reciclagem. Eu chego assim, né, porque geralmente eu participo muito dos Adapts, eu gosto de participar dos cursos, porque eu gosto de ajudar na tradução, às vezes o pessoal precisa, e para filtrar algumas informações, às vezes, que os gringos passam. Eu acho interessante ter essa parte de prática também no nosso ponto de vista como treinador Brasil, né? E eu vejo que tem uma participação gigante da América Latina, assim, muito chileno, muito boliviano, muito argentino, vem para cá para fazer o curso, porque sabem o quão é importante isso, e porque também não tem nada nem próximo disso
lá no país deles. Então eles vêm para cá para conseguir fazer essa capacitação, que acontece, sei lá, uma vez por ano. E esse processo todo, para mim, é como se fosse um curso de reciclagem, cara. Eu me sinto assim, tipo, fazendo aquele... Sabe quando você tem que fazer reciclagem de primeiros socorros? Né? Que você faz um curso de primeiros socorros e você tem que fazer reciclagem a cada 2 anos, você tem que fazer o curso básico de vida. Eu me sinto fazendo uma reciclagem, assim, de professor de parkour, assim, de indo para lá, imergindo com outros professores e, tipo, e conversando mesmo, assim, aprendendo coisas novas. Eu volto de lá, tipo, com oxigênio muito mais forte nos meus pulmões, para, tipo assim, para dar um gás legal e tentar matar Sim, mais velho. ainda os alunos daqui, sabe? É isso que eu falei, velho. Tipo, eu aprendo tanta coisa ali que eu fico o ano inteiro aplicando, né? Tanto nos meus treinos quanto nas aulas, assim, ó. Tipo, pegando essas micro ideias e, sabe, tipo, fazendo novas experimentações, né, com os alunos. Isso é muito legal. E outra coisa também que eu vi que tinha saído aí um tempo atrás, que era o curso do Danilo Brustolini também, né, para professores de parkour. Eu não sei como é que ele tá fazendo agora, não sei se ele parou, mas quem tiver interesse também, procura ele lá. Eu acho que toda forma de capacitação é válida. Eu acho que se você tem oportunidades aí, né? Agora com a internet está cada vez mais acessível o conhecimento, né? Tem vários professores compartilhando conhecimento, seja gratuito, seja pago. E, cara, onde você puder se meter para ter conhecimento, vá, velho. Porque nada vai ser inútil, né? Tipo, uma ideia ali que você pegar, por mais cara que ela tenha sido, né? Caro é subjetivo, né? Tipo, o quanto de valor aquilo vai ter pra você, né? Por exemplo, o Adapt, pra mim, ele foi barato. Porque, putz, velho, o tanto que eu consegui agregar com isso na minha vida foi insignificante o valor, assim. Foi. Mas, por mais que você ache que alguma coisa tá caro, por exemplo, a faculdade eu já acho caro pra caramba. Tipo, por mais Não, que a sim. mensalidade seja barato, o custo dela, né, de 4 anos, deslocamento, xerox, sabe? Tipo, todo esse trampo para um conhecimento que eu poderia resumir, tipo, em algumas matérias relevantes, né? Outras eu já acho que são desnecessárias, né? Pra minha visão, né, do que eu quero com a educação física. Então, eu já acho a educação física cara, né, nesse sentido. Acho que poderia ser muito mais aproveitada, né? Com outras matérias ou com pontos mais específicos, etc. Mas, de qualquer forma, não foi inútil, né? Tipo, tudo que é essencial, que eu considero essencial lá, eu fiz e fui atrás. E procurei tirar o melhor daquilo. Tipo, não, tô pagando isso aqui, eu vou tirar o melhor dessa matéria. Sim, sim. Então, é isso. Tipo, o custo, né? A gente vai se desprender desse valor, né? Vai pagar custo, pagar pessoas, viajar para ter novas experiências. Tem que se desprender um pouco disso e, cara, tipo, nada vai ser inútil. Vai ter coisa que você vai falar, pô, não aproveitei tão bem isso daqui, essa viagem não foi tão boa, esse curso não foi tão bom, mas não foi inútil. Então, Não. vai Sabe por buscando quê? outras coisas. Porque às vezes em um curso você pode conhecer uma, duas, três, quatro pessoas e vocês criam uma coisa juntos. Então, além do Sim, conhecimento agregado, você tem a oportunidade de encontrar a pessoa certa na hora certa e que vocês podem ter uma ideia juntos e, cara, e fazer uma parada monstruosa também. muito bom. Tem mais alguma pergunta aí? Deixa Ou eu ver aqui. fechou? Não, acho que não. Era só a do Pô, eu Davi. acho que rendeu pra caramba, né, velho? E deu bastante mesmo. Olha, tô impressionado, viu, mestre? Eu acho que eu vou deixar só um último ponto aqui, então. Pro cara que quer ser o Vai. professor, né? Já se reavaliou em todos esses pontos. Tá buscando melhorar todos esses pontos. Por último, velho, além dos valores, né? É trazer energia, né? Não adianta nada você ter todo esse conhecimento, trazer tudo isso, e você ser aquele professor, tipo, meio mortão na aula. Tudo bem, você dá uma aula assim, né? Que você tá meio bad vibes um dia, dormiu meio mal, tá passando meio mal, etc. Mas, cara, o geral, né, das suas aulas tem que ser. Os seus alunos têm que lembrar de você como aquele professor que traz energia, né? E a gente tem muito isso do professor de educação física, né? O professor de educação física da escola era sempre mais animadão, mais sorridente, mais brincalhão. Então, Descolado. traga essa experiência para seus alunos também, né? Essa visão. Se você, tipo, for um professor meio seco, assim,
Só, não, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui. Cara, tem que tentar melhorar isso daí também. E é isso. É isso. Siga todos esses passos e seja um bom professor de parkour. Boa. Se vocês tiverem mais alguma coisa a acrescentar, né, ou comentar sobre algo que foi falado aqui, comenta aqui embaixo, né, da live, no post aqui da live. Interage com a gente aí pra gente continuar nesse papo. Quem sabe mais pra frente a gente não traz uma live 2.0 aí com essas novidades, né, que vocês trouxeram. Então, fechou. Beleza? Então, comentem aí, curtam a página e mandem pra alguém. Mandem pra alguém que você acha interessante, aquele amigo aí que... Aquele amigo que você quer virar professor, manda pra ele essa live aí que pode ter tirado alguma coisa boa daqui. Compartilha nos stories aí, escreve alguma coisinha que você achou legal da live aqui, alguma frase, alguma coisa, pra essa live chegar a mais pessoas, né? E a gente poder continuar esse trabalho aqui. A ideia é a gente trazer esse conteúdo legal aqui pra vocês. Isso aí, fechado então, galera. Então sigam o valeu Danilo. quem ficou até o final, valeu quem apareceu aí. Vou falar, cortei de novo. Então. Sigam o Danilo Reis aí. Ele precisa de seguidores. Danilo ARS, clica aí em cima aí e segue aí. Danilo ARS. Danilo A Risos. Boa, não tinha pensado nisso. Instavale, né? Cara, quando eu olhei teu nome, a primeira coisa que eu pensei foi, porra, Danilo Risos. Legal. Danilo Risos. Não, e tem um outro e-mail. Tem um e-mail que eu usava antigamente, é porque eu comecei a usar esse e-mail, né? Danilo ARS, e aí usei pra todas as redes. Mas tinha um e-mail que eu usava, tipo, na época do Orkut, eu acho, sei lá, que era danilo.pk02, né? Porque eu já tinha perdido o PK01, né? Já tinha, sei lá, sido hackeado, eu perdi a senha. E aí era tipo isso, danilo.pk02. E aí um primo meu viu eu entrando assim, tipo, no Orkut, sei lá, e falou, por que Danilo Pecados? PK2, né? Tipo, pecados. O quê? Ah, não. Não, tem que ganhar o 3, então. Então é isso, queridão. Boa noite pra você aí. Obrigado, pessoal, que assistiu a gente. E fiquem bem aí. E vou encerrar aqui. Na verdade, eu vou quicar o Danilo. Não vou deixar ele sair, eu vou quicar ele da live. Falou! Valeu, garotão. Um abraço aí.